A gente volta ao assunto CPMI do INSS, Camila, porque a gente está na linha com a deputada Coronel Fernanda, ela que foi a idealizadora, que teve a ideia de pautar esse assunto lá no Congresso Nacional e briga e quer ser a relatora, ter a relatoria desse caso para ela aí com toda a razão. Deputada, a senhora me ouve? Muito boa tarde. Boa tarde, Nery. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, que estão assistindo a Metrópolis, né? Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu vou seguir com a nossa entrevista. A Camila, que está aqui no estúdio comigo também, vai fazer as perguntas para a senhora. Mas eu já queria começar perguntando se, de fato, a senhora tem essa intenção de estar à frente da relatoria dessa CPMI do INSS, que é um assunto tão importante frente ao Congresso Nacional. Com certeza, eu tenho interesse, até porque eu idealizei isso desde o início, quando começamos a colher, primeiro, desde quando fiz a proposta do requerimento e depois colhendo as assinaturas, né? Eu tenho comigo o objetivo de esclarecer o que aconteceu no INSS e buscar o ressarcimento de todos os aposentados e pensionistas que foram roubados. Eu sei que tem parlamentares lá capacitados, mas eu trabalhei muito para isso acontecer e vou buscar até o último dia para que essa relatoria saia, para que a gente tenha a garantia de que o objetivo da instalação dessa CPMI ela seja realizada com responsabilidade, com clareza, transparência e objetividade. Não dá para brincar com um assunto tão sério. Agora, deputada, o que o PL diz, o que a direita diz, é que o seu nome não deve ser o cotado para essa relatoria por dois motivos. O primeiro, porque o presidente da Câmara dos Deputados não quer ninguém do PL, já garantiu que quer alguém do Centrão para estar à frente dessa relatoria. E segundo, porque o PL estaria dizendo que a senhora não teria, digamos que, experiência frente a uma CPMI para estar como relatora. Como é que a senhora reage frente a essas afirmações? Primeiro que eu não sei quem do PL falou isso. Eu acho que se alguém falou isso, é por dor do cotovelo. Ponto 1. Ponto 2. Se eu não tivesse capacidade de conduzir uma CPMI, eu não teria tido a capacidade de pedir o início dela, colher as assinaturas e estar trabalhando por ela, né? Eu tenho visto aí um trabalho muito grande para que eu não venha à frente dessa CPMI com medo das minhas ações. E as minhas ações, elas são pautadas por tudo que eu já vivi na minha vida, de investigar, buscar todos os meios legais para que aconteça de forma clara a investigação, que ela seja uma investigação sem ideologia, mas com muita responsabilidade. E eu vou trabalhar até o último dia. Eu sei que eu já sou membro dessa comissão, mas eu vou brigar pela relatoria, sim. Eu trabalhei por ela, eu trabalhei pela CPMI, fui responsável para essa CPMI acontecer. Eu acho que eu não preciso provar para ninguém capacidade. Quem tem que provar capacidade são os outros, que em vez de ajudar, exemplo da esquerda, que tem feito essa falatória toda aí, usando o nome do próprio PL e tentando desconstruir a CPMI, porque não deram conta de barrar. Estamos aí na luta. A minha primeira vitória foi com a leitura do requerimento e eu tenho certeza que a minha maior vitória vai ser colocar atrás das grades quem roubou e devolveu esses valores que foram roubados para os seus verdadeiros donos, que são os aposentados e as pensionistas. Camila, você tem algum questionamento para a deputada? A deputada falou dessa questão do que ela pensa para a CPMI. Eu queria saber o que a senhora acha que seriam as frentes de trabalho mais importantes dessa CPMI, pensando que a Polícia Federal, a CGU também estão investigando o caso dos desvios do INSS. Como que a senhora acha que a CPMI poderia contribuir para além dessas investigações? Primeiro, eu vejo hoje que a investigação ela não está indo na direção das informações que estão chegando até nós. Se tem envolvimento de parlamentares com essas instituições que promoveram todo esse roubo dentro do INSS, nós temos que investigar, não dá para deixar barato. Doa quem doer. Quem fez parte desse ato criminoso tem que pagar por isso. Agora, o que não pode é a gente ficar aquém. Tem muita coisa que já era para ter sido desvendada, não foi. Nós estamos recebendo muitas denúncias que não estão sendo apuradas e nós queremos entender por que isso não está acontecendo como nós esperamos. Já se passaram aí já algum tempo e essa investigação, ela parece que está andando a passos de tartaruga, ela não tem ninguém preso até agora.
não tem dinheiro, não houve nenhum ressarcimento até agora. Então está tudo no País das Maravilhas. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque o dinheiro que foi roubado está fazendo falta para aquele aposentado e para aquela pensionista. Nós temos que ter clareza das coisas. Não dá para colocar nada debaixo do tapete. E eu tenho esse compromisso, seja como relatora, seja como membro da comissão, a gente vai vir para cima de tudo que for necessário para colocar quem quer que seja atrás das grades. Não me importa se é do partido A, se é do partido B, quem cometeu seu crime que pague por ele. Nada. Eu entendo que é um assunto muito importante, que não existe um timing específico para a leitura ou para a instalação dessa CPMI. Mas a avaliação é que esse timing ele é tardio, ou seja, que demorou-se muito para ler esse relatório, que isso foi proposital, que o senador, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, quis mesmo retardar a leitura desse relatório para que a CPMI demorasse ainda mais para ser instalada. Vai ser instalada lá para agosto, depois de festa junina, depois de recesso parlamentar, e a estratégia do Planalto, que é o que a gente escuta como jornalista, é que eles devem anunciar um pagamento, uma restituição desses valores devidos aos aposentados e pensionistas do INSS, para tentar tirar a musculatura, tirar a força dessa CPMI, minguar essa CPMI. A senhora acha que de fato vai ser assim? Não acho não, porque eles tentaram minguar desde o início do nosso requerimento e aconteceu, não importa o prazo. O que me importa é que os trabalhos têm que começar. E até porque todo crime deixa vestígio. E nós vamos atrás desse vestígio, nós vamos atrás das pessoas que deixaram esse vestígio. Nós vamos atrás para ver se o governo está pagando corretamente esses aposentados, porque ele está alegando que vai devolver. Devolver como? Com juros, correção monetária, danos morais, danos materiais. O que o governo está fazendo para que o INSS não seja mais um órgão proveniente de corrupção? O que ele está fazendo para blindar as pessoas que estão confiando no INSS e são obrigados mensalmente a contribuírem com o INSS? Então, assim, tem muita coisa que nós devemos pautar nessa CPMI, principalmente para proteger, porque o roubo já aconteceu, mas se a gente permitir que isso ainda continue, o roubo é tão grande que pode comprometer as gerações futuras a virem aposentar. Eu acho que o INSS não é só o órgão do aposentado atual, mas ele é o órgão responsável para as nossas gerações futuras poderem pensar um dia em poder ter o descanso depois de um longo período de trabalho e de contribuição. Então, vai muito além do que eles estão olhando, vai muito além do que as pessoas estão só vislumbrando. Eu vislumbro uma coisa maior. Eu vislumbro uma característica de segurança real para todo o povo brasileiro, que são obrigados, eles não têm a opção, são obrigados a contribuir com o INSS. Deputada, CPMIs ou CPIs, enfim, historicamente, elas têm um holofote muito grande, né, da mídia, um holofote do próprio Congresso em cima daquilo que é discutido, mas também sabemos que acaba virando um holofote político, inclusive agora que a gente está num ano de véspera de eleição. Tendo um presidente e tendo um relator, caso não seja a senhora, mas tendo um presidente, tendo um relator, ambos do Centrão, não corre-se o risco de se tornar uma discussão apenas política e desviar o olhar dessa questão, além de tirar a culpa do governo atual e jogar para governos anteriores? Não, se depender de mim, não. Eu vou trabalhar com muita responsabilidade, como eu trabalhei durante toda a minha vida enquanto estava na ativa na Polícia Militar. Se eu tenho um objetivo, eu vou correr atrás desse objetivo e eu tenho certeza que vários parlamentares que estão vindo para compor a CPMI têm o mesmo objetivo do que eu. Não vamos sair da linha, nós vamos buscar soluções e esclarecimentos. Eu não tenho medo nenhum das ações do governo, eu não tenho receio nenhum do que vai ser descoberto, e eu não tenho receio nenhum de quem vai ser preso, porque a gente já tem uma prévia de quem foi preso. São principalmente as pessoas envolvidas nessas instituições que são ligadas ao governo atual. Então, eu estou muito tranquila em conduzir essa CPMI, porque a gente já sabe, nós já temos informações contundentes. Nós só precisamos usar os meios legais e as formas corretas para que o nosso objetivo chegue realmente aonde nós queremos.
Agora, deputada, se a investigação não conseguir levar a todas as associações, a todos os institutos que participaram dessas fraudes, se a gente não conseguir saber ou provar que essas instituições participaram dessas fraudes, de onde vai vir o dinheiro para pagar esses pensionistas, esses aposentados que foram aí prejudicados? Primeiro que o INSS faz parte do governo. O governo vai ter que pagar essas indenizações. E depois ele entrar com uma ação rescisória contra aqueles que fraudaram o INSS. Isso é ponto pacífico, isso está na lei, não tem como a gente fugir disso, infelizmente. Mas nós temos que responsabilizar. Por isso, essa investigação ela é tão importante. Para você ter uma ideia, eu tenho um caso aqui no meu estado, Mato Grosso, onde um idoso teve os descontos indevidos e ele procurou uma advogada. Essa advogada entrou na justiça, ela ganhou o direito de ressarcimento e quando a justiça foi na conta de uma dessas instituições que foram denunciadas, não tinha um centavo na conta deles. Já tem um ano e esse idoso está aguardando esse dinheiro ser restituído para ele, entendeu? Isso porque já tem uma sentença transitada e julgada. Nós não podemos deixar isso acontecer. O idoso tem que ser ressarcido? Tem. Mas o Estado tem que trabalhar. Em vez do governo, isso mostra que o governo federal não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. Porque se ele tivesse, em vez de ele estar preocupado em atrapalhar os trabalhos de uma CPMI, ele tinha que estar preocupado e correndo atrás para bloquear os recursos de todas essas empresas, de todas essas instituições e fazer de imediato para que essas instituições devolvam o dinheiro desses aposentados. E eu não estou vendo essa ação do governo. Por isso que ele teme tanto a CPMI. Agora, deputada, a senhora é do PL, é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se tiver que haver um culpado, se tiver que se encontrar um culpado, a senhora acredita que seja o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ou o governo atual? Olha, eu fui presidente de uma associação aqui no Mato Grosso. Eu fui a primeira mulher a comandar uma associação de militares. E eu sei como é difícil você conseguir um associado. Agora, foi no governo Lula que esses sindicatos, essas associações, ganharam mais de 1.000 associados do dia para a noite. Fichas de associação com digitais, sem conferência. Pessoas semi-analfabetas sem um terceiro para autenticar aquele pedido. Muitas irregularidades nesses pedidos. Eu tenho certeza que o nosso presidente Bolsonaro não vai ser responsabilizado. Porque não foi no governo dele que a associação ou o sindicato, que é ligado principalmente com o irmão do presidente Lula, teve mais de 1.000 associados. Então, assim, quem tem medo é o governo atual. Porque se ele não tivesse medo, ele não estaria atrapalhando a CPMI. Ele estaria do lado da CPMI. Se eles têm medo, é porque eles devem. Tanto devem que não assinaram o pedido do requerimento da CPMI. Então, assim, eu estou muito tranquila. Estou muito tranquila em relação a isso. Até porque a minha vida foi sempre pautada no que é certo e no que é verdade. E eu vou trabalhar dessa forma. Camila, alguma pergunta para a deputada? Ia perguntar para a deputada, porque a previsão é que o presidente da CPMI seja o senador Omar Aziz, que é, de certa forma, próximo, faz parte da base do governo. A deputada falou que está tranquila em relação a isso, mas o governo, a base do governo, tem usado a CPMI, tem falado que a CPMI, eles tentam usar de certa forma para reverter para eles, para que de certa forma tente revelar alguma fragilidade do governo anterior. A senhora não teme de que de alguma forma o governo, a base do governo pode tentar reverter essa situação, de que isso poderia... Eu estou confortável. Ano que vem é ano eleitoral. O senador Omar é pré-candidato, segundo informações, a governo do estado dele. É ele que vai ter que provar para o povo brasileiro que ele é a favor do povo. Porque quem for a favor do governo ou quem for a favor dos corruptos do INSS, esses não poderão ficar mais na política. Então, assim, qualquer um dos parlamentares que fizerem parte dessa CPMI e ficar de conversinha fiada e não trabalhar para colocar quem quer que seja atrás das grades, esse cara até é a favor da corrupção. Então, quem se colocar à disposição para estar na CPMI tem que tomar muito cuidado para que ele não seja mal interpretado ou que ele seja julgado pela omissão dele em resolver essa situação. Então, assim, eu estou muito confortável e assim, eu tenho certeza
que o parlamentar que acha que vai para uma CPMI para fazer micagem, ele tome muito cuidado, porque a população vai estar de olho. Nós vamos estar cobrando, e eu não tenho receio nenhum de cobrar, seja o presidente da CPMI, seja o relator, seja um outro colega do lado, respeito para as ações da CPMI, e claro, que ele assuma o compromisso em prol da população e não de governo. E quem faz defesa do governo são os órgãos competentes. Quem estiver ali na CPMI tem que fazer a defesa do povo. Deputada, a senhora usou um termo interessante que é micagem. A gente viu na CPI das bets há pouquíssimo tempo no Senado uma micagem, vou continuar usando o termo que a senhora usou, aí no momento em que foram recebidos alguns participantes. Virgínia, por exemplo, no dia que a Virgínia Fonseca participou da CPI, houve muito auê, um show de horrores dentro da comissão da CPI lá no Senado. Isso, a senhora está me dizendo que não vai permitir que isso aconteça na CPI do INSS, até porque, devidas às proporções, esse é um assunto ainda mais importante. Mas a minha pergunta é: o que a senhora pretende, ou o que os parlamentares pretendem levar para essa CPI? Quem são as pessoas que vocês pretendem levar? O que é que vocês pretendem ouvir nessa CPMI que não foi ouvido ou descoberto até agora? Primeiro, eu acho que todos os presidentes e a diretoria dessas instituições que estão envolvidas, todos os servidores do INSS que estão diretamente estão relacionados nesse rolo absurdo. A própria Polícia Federal vai ser convocada para ser ouvida, e tantos outros profissionais que nós precisamos para comparar, por exemplo, se as digitais que estão nesses pedidos de filiação são realmente das pessoas que estão com a sua relação ali de nomes, né? Então tem muita coisa para fazer nessa CPMI e o trabalho tem que ser feito com muita responsabilidade. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que quem tem que ficar preocupado é o governo e a turma que está aí envolvida com esses sindicatos. E graças a Deus, eu não vi o nome de nenhum deputado do PL envolvido com os sindicatos que estão aí respondendo por esse crime absurdo. Muito bem, deputada, eu te agradeço muito mesmo pela participação aqui com a gente. Eu que te agradeço, estou à disposição. Camila, ainda tem algum questionamento? Acho que nós já passamos por tudo. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada. A gente aguarda em agosto, então, a instalação dessa CPMI e, claro, estaremos lá, estaremos atentos. Camila vai estar lá na CPMI acompanhando de pertinho. Te desejo sorte, deputada, e a gente te aguarda aí na CPMI. Muito obrigada. Um abraço a todos. Obrigada.